Então saiu um grupo aqui da igreja, acho que umas 4, 5 pessoas, e distribuíram na região. E ali na porta vai ter para você também distribuir para os seus queridos. Então que o culto não seja só bom para você, mas seja bom para outras pessoas também, né? Então tá o recado dado, e muito bem feito, né? Nossa gratidão a Ivana, né? Muito bem feito esse material. Meus irmãos, a meditação nossa dessa manhã se encontra registrado no Evangelho de João, no capítulo 20, os versos de 1 até o verso 18 desse texto da palavra de Deus. E a palavra de Deus então traz as seguintes palavras nessa leitura que nós faremos. No primeiro dia, no 20, de 1 a 18 de João, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, e sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. O versículo 1 já chama a atenção, né? Madrugada, escuro. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo a quem Jesus amava, e disse-lhe: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos aonde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis, e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ele ser o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, lhe disse em hebraico Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi o Senhor, e contava que ele lhes dissera essas coisas. Uma coisa que eu tenho exercitado nesse tempo, algumas horas, uma meia hora na semana, ensinando inglês para o meu neto. Aliás, português para o meu neto. Inglês ele sabe, português. E nós lemos um texto da Bíblia. Eu leio com eles um texto da Bíblia. Bíblia de criança. Ele tem a mesma Bíblia lá, e eu tenho aqui, ele lá em Maryland, e eu aqui. E eu leio o texto com ele, ele lê o texto para mim. E o que eu mais quero no aprendizado dele é que ele aprenda a interpretar o texto. Ler o texto e saber o que está lendo. Palavras difíceis, palavras que não dá para se entender. Então eu estresso as palavras com ele, e ele vem então aprendendo, porque o grande mistério da vida é saber interpretar
a lei, a letra, o texto, saber interpretar o momento em que nós vivemos, porque hoje o celular deixa a pessoa no mundo de Nárnia, né? Deixa o pessoal no mundo da ilusão, e às vezes a pessoa perde a realidade da coisa, e precisamos ter um cuidado na interpretação do momento em que nós vivemos. O celular passou a ser uma grande fuga, e às vezes as pessoas passam 15 horas no celular. Eu fico impressionado com isso. 15 horas, uma vida num celular. Na semana passada eu falei a respeito do Hélio, um homem que era da minha igreja, 2 metros de altura, 180 quilos ou 200 quilos, e ele sofreu então um assalto, e ele, quando viu que estava sendo assaltado, ele ligou o carro e saiu, e o bandido com a arma bateu na porta do carro e disparou, e foi um tiro perfeito, matando o Hélio. Então o bandido tentava assaltar e levar o carro, e ele, no reflexo, saiu e levou aquele tiro fatal. Os irmãos lembram da história que eu contei. Eu só estou dando esse fechamento porque eles falam: pastor, e o que aconteceu? Por quê? Então a questão toda foi que era um assalto e aquele irmão veio a falecer. Outra história que eu vivenciei muito claro na minha vida, porque eu vinha de Kearney, passava aqui em Newark e tomava um café com o pastor Diocélio. Os irmãos conhecem. O Diocélio estudou comigo no seminário, nós estudamos juntos. A gente chamava ele de Hulk, porque ele era o nosso protetor. Ele era o nosso protetor. E a gente saía nas ruas de Campinas e queria estar sempre com o Diocélio, né? E a gente perguntava dele: onde você vai, Diocélio? Aí o Diocélio: eu estou indo em tal lugar. Então espera que nós vamos juntos. No futebol, quando eu tinha futebol, a pessoa chutava a bola: corre, Diocélio, e o Diocélio saía correndo. Mas então nós tínhamos essa amizade. Aí eu passava aqui, tomava um café com ele aqui em Newark e seguia para Hillside toda. Mas naquela manhã, mais ou menos umas 8h30, eu liguei e falei assim, não atendeu o telefone, eu falei: Diocélio, eu estou passando por Newark, e se você quiser tomar um café, você dá um retorno que eu passo aí na sua casa e te pego. Não respondeu aquele dia. Aí mais ou menos lá para meio-dia, mais ou menos, o filho pegou o telefone e me ligou: olha, pastor, eu vi que você ligou, mas o meu pai teve um stroke, teve um ataque de cérebro, e ele está internado. Eu falei: mas o que é isso? Não, ele teve um problema, está aqui internado. E eu falei: não, eu quero ir vê-lo. Fui algumas vezes vê-lo, e o que me chamava a atenção é que o filho falava assim: ô pai, o pastor Jupi está aqui. Ele fazia assim. Aí ele pegava na mão do pai e falava: pai, me aperta a minha mão 3 vezes. Apertava a mão 3 vezes, mas em coma. Isso foi passando os dias, e eu vi, um dia que eu fui visitar, eu vi um médico que se aproximou, e eu percebi que ela era coreano. Eu falei: Alianga Hassel, ele olhou assim para mim: onde você aprendeu? Eu falei: eu estudei no meio de coreano, e eu sei algumas palavras lá, Kansamida, e fui falando com ele umas besteirinhas. E ele falou: e quem que é você? Eu falei: eu sou pastor, amigo dele, e eu quero saber do senhor se tem alguma chance de vida. Ele falou: vem comigo. E levou para o computador e mostrou o cérebro dele queimado. O cérebro estava queimado. Não era um cérebro, né? Ele me mostrou. E eu falei: mas doutor, e quando fala que sou eu, ele faz positivo. E quando fala que para apertar 2, 3, 4, 5, ele aperta a mão. Ele falou: tudo isso é reflexo do passado, mas não tem mais jeito. Ele vai morrer. Aquilo me bateu no coração, uma tristeza. E logo depois, pouco tempo mais, o Diocélio realmente morreu. O Diocélio é aquele homem exemplar, tomava as vitaminas, não perdia um momento de exercício físico. Fazia aqui na 21 os exercícios físicos dele, um atleta, gordura zero, né?
E aí então, de repente, aquele choque da morte, né? E aquilo me abalou muito. Cheio de vida, e de repente, de uma hora para outra, já não estava mais. Nós tivemos esses dias aqui um tremorzinho de terra, ali pelas 10 da manhã, da sexta-feira. Eu falei para o meu irmão do Brasil, parecia uma turbulência de avião. Não sei se como foi na casa de vocês. Na turbulência e aquela coisa balançando toda. Eu saí correndo e aquilo marcou e saiu em jornal e é tudo mais. E eu estou falando isso por quê? Porque quando Jesus morreu, teve um terremoto que não foi esse terremoto que nós tivemos simplesinho. Foi um terremoto e abalou a vida deles. Eles ficaram abalados e o véu do templo se rasgou de cima e embaixo. E eles então, diante da morte, eles viram e testemunharam que Jesus ali na cruz, nos últimos momentos, um momento terrível de sofrimento e de dor. Quem trabalha com crucificação e quem sabe muito da história, fala que de todo jeito é penoso. Se você solta o seu peso em cima da perna, você tem aquelas câimbras horríveis. E se você levanta, o seu pulmão é esmagado. E além de tudo, quando Jesus entrega ao Pai o Espírito, ele fala, Tetelestai, em tuas mãos eu entrego o meu Espírito, fiz a tua obra. E o Pai aceitou e o véu se rasgou. Ainda um soldado romano, especialista, eles eram especialistas em sofrimento, em fazer o outro sofrer. Pega a espada, ainda coloca do lado de Jesus, e ali toca e fura o coração e o pulmão, e ali vai sair água e sangue, provando que Jesus havia morrido. E eles todos souberam que Jesus tinha morrido. Então, na lembrança da Páscoa, nós devemos lembrar o seguinte, que quando eles saíram do Egito, eles colocaram no umbral das portas o sangue do Cordeiro. Sem sangue não há remissão de pecado. A moeda no mundo espiritual é sangue. E o diabo quer imitar o sangue de Jesus nesses lugares outros, trazendo sangue de cabrito, sangue de gato, sangue não sei o que lá. Mas o que vale na presença de Deus é o sangue da cruz. E quando o anjo da morte via o sangue nas portas, nos umbrais das portas, ele passava over. Então é Passover, passava sobre. Então Páscoa é a comemoração do quê? Páscoa é a comemoração do sacrifício de Jesus naquela cruz. Sangue inocente derramado em favor de você e em favor de mim também. Na sequência da morte de Jesus, aí nós temos então a ressurreição. E aí nós pensamos, né? A Páscoa simboliza a ressurreição. Na verdade, a Páscoa simboliza um sangue que foi derramado, sangue inocente. Mas para nossa justificação, Deus então levanta Jesus dentre os mortos, conforme fala Pedro, porque era impossível a morte deter o autor da vida. Impossível a morte deter o autor da vida. Então nós tivemos na ressurreição de Jesus a concorrência do Pai, do próprio Filho, porque ele fala, eu dou a minha vida para retomar, e do Espírito Santo. E ele então ressurge. Agora, eu queria que vocês imaginassem comigo, dentro dessa ambiência, o que passava na cabeça desse povo, que tinha Jesus, uma realidade tão presente, tão viva, e tão necessária na vida deles, que quando Jesus ali em João 14 disse que iria morrer, eles ficaram entristecidos, dizendo, como é que nós vamos viver sem Jesus? E quando da ressurreição, a igreja apostólica se reunia todos os domingos para falar a respeito do maior evento, daquele que esteve morto e voltou a viver, esteve morto, mas ressuscitou. Uma outra coisa que eu quero repetir, que eu já falei na quinta-feira, quem não pegou o estudo não tem problema, mostrando que nós temos o calendário hebraico. O 7º mês do calendário hebraico é o mês de Nissan, chama Nissan. Mês de Nissan, geralmente final de março e abril,
A arca de Noé pousou no Monte Ararat, 8:4 de Gênesis, no dia 17 do mês de Nissan. Mostrando o quê? Uma nova oportunidade, uma nova realidade para a vida humana. Passado o tempo da arca de Noé até a crucificação, o texto fala que no dia 14 do mês de Nissan foi Jesus crucificado e ressuscitou no dia 17 de Nissan. No mesmo dia, naquele tempo que a arca pousou, aportou no Monte Ararat, no tempo, na mesma data, Jesus também ressuscita, no que nós chamamos da festa dos frutos, na ressurreição, na festa dos frutos. Então, o que nós sabemos é que Deus tricoteou no tempo, antes da fundação do mundo, tanto a arca, uma nova possibilidade de vida, e agora em Jesus, no dia 17 de Nissan, no dia da ressurreição, uma nova possibilidade para a raça humana. É coincidência ou não é? É a realidade daquilo que Jesus tem para você e daquilo que Jesus tem para mim. Aqui nesse texto que nós acabamos de ler nessa manhã, nós percebemos que no primeiro dia da semana, toda a manifestação de Cristo ressurreto, ou as experiências de Apocalipse, aconteceu no primeiro dia da semana. E a Igreja Apostólica entendeu que os cultos deveriam ser feitos no primeiro dia da semana, não mais no sábado, como uma contracultura em relação ao Velho Testamento. E elas então foram de madrugada. E a grande preocupação das mulheres era: quem é que vai remover aquela pedra? Corriam na esperança, depois de ter aguardado os dias todos, e na correria, Maria Madalena à frente, quem é que vai abrir aquelas portas? Nós sabemos que Maria não está sozinha, conforme os outros evangelhos. Ela tem um monte de mulheres que vão com ela ao túmulo pela manhã, mas o texto de João quer mostrar que ela era líder, e ela então foi à frente para que abrisse um jeito de abrir o túmulo, tirar a pedra e perceber as coisas em que elas deveriam fazer relacionada ao preparo que elas estavam, com especiarias e tudo mais. Então João registra a pessoa de Maria, mas os outros evangelhos registram então as outras pessoas. Conforme eu já disse, Maria Madalena poderia ser a líder. E aí o que nós percebemos no texto é que eles não tinham ideia de ressurreição, embora Jesus havia dito várias vezes sobre a ressurreição. Mas o texto mostra o fato que elas vieram no escuro de madrugada, os primeiros dias da luz da manhã, e ela viu que a pedra estava removida. Nos sinóticos, o problema, como eu falei, é quem vai mover a pedra. E agora ela queria saber: aonde puseram o corpo do meu Senhor? Aonde que vocês esconderam? Em que lugar vocês fizeram isso? E ela manda chamar, segundo o texto que nós acabamos de ver, ela manda chamar, no versículo 2, manda chamar João e a Pedro. E ela manda a notícia dizendo assim: tiraram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde colocaram. Maria, então, ela não deixa o túmulo. Eles chegam e eles saem, e Maria fica ali com medo, apreensão, chorando, porque na realidade o texto mostra que a impressão que nos dá é que ela não viveria, não conseguiria viver sem o Senhor. O túmulo estava vazio. A pedra indicava que alguma coisa aconteceu. Alguns pensavam que eram vândalos que roubaram o corpo de Jesus. Nós vemos também no texto dizendo que nessa época, como é na nossa época também, nós não temos lembrança de ressurreição, que você vai num cemitério e de repente a pessoa volta. Mas Jesus teve 3 momentos específicos de ressurreição, e a participação dele mesmo, e a mais forte é a ressurreição de Lázaro. Eles vão, e de repente então vem aquela palavra: será que roubaram o corpo
do meu Senhor? O que aconteceu? Né? O versículo 3 mostra que saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao discípulo, ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao túmulo e, abaixando, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Mas de repente chega Pedro, mais ousado, e vai então e olha mais a fundo aqui no versículo 4. Ele vê a mortalha, observa as coisas ali no túmulo, ele percebe também que a toalha que está sobre a cabeça de Jesus está dobrada e deixada do lado. Acho muito interessante esses detalhes, vou falar um pouquinho mais à frente sobre esse lenço que estava na cabeça de Jesus e foi colocado do lado. Alguns dizem que a mortalha ficou em estado perfeito, ela continuou como um casulo, e a impressão que deu é que ele sai do meio da mortalha, e ele com o lenço, então, ele coloca o lenço do lado. Os judeus têm uma mania dizendo o seguinte, que quando eles colocam o guardanapo numa posição, é porque ele vai voltar para pegar aquele guardanapo. A impressão que dá na ressurreição é que Jesus deixa aquele lenço do lado porque ele vai voltar, dando ideia clara que ele vai então voltar. Então nós temos aqui, meus irmãos, o texto de Lucas no capítulo 24, que fala a respeito da ressurreição. Nós temos outros textos que falam, ali no texto deles no caminho de Emaús, eles caminham 10 quilômetros, 7 milhas, com Jesus, sem saber que era Jesus. Eles pregam o Evangelho para Jesus, né? Um homem bom, profeta, abençoado por Deus, e você vem daquele lugar e você não sabe o que aconteceu nesses últimos dias. Mas Jesus dá uma aula, que eu falo de teologia histórica, quando ele vai para Moisés, os profetas e os salmos, e vai falando, e de repente, quando chega o momento de entrar na casa dos discípulos de Emaús, o texto fala que Jesus faz menção de passar. Eu acho que cabe uma lição para você e para mim. Na hora dos problemas da nossa vida, a impressão que dá é que Jesus vai passar, mas eles chamaram Jesus. Fica, Senhor, já se faz tarde, tem um cântico, né? Tens meu coração para pousar. E Jesus resolveu entrar e ceou com eles. E na hora de partir o pão, eles levantaram, Jesus então levanta o braço para partir o pão, e eles veem as marcas das mãos de Jesus, e eles imaginam, eles falam, é o Senhor. E quando olham, o Senhor some na frente deles. E alguns estudiosos falam que naquele momento, naquela hora do sumiço, Jesus voltou para dentro do coração deles e os encheu novamente da própria vocação em que eles haviam até então perdido, né? Então, de repente, ele vai ali também no cenáculo e se apresenta no meio daquelas pessoas ali no cenáculo. E eles se assustam. Jesus fala assim, por que vocês estão com medo? Vocês veem, eu não sou um espírito. Vocês podem tocar em mim. Falou para Tomé uma semana depois, toca no meu lado e veja que sou eu vivo. Então eu quero que os irmãos imaginem comigo o coração da expectativa desse povo vivendo esses momentos gloriosos. E de repente, meus irmãos, nós vemos no texto que fala de Maria, ela olha com os olhos cheios de lágrimas dentro do túmulo e vê dois anjos, um à cabeceira e outro aos pés de Jesus. O que nós podemos perceber daí? Um está à cabeceira. Os irmãos lembram da Arca da Aliança? Deus mandou fazer dois anjos na Arca da Aliança, em cima da arca, um uma ponta e o outro na outra, símbolo da ressurreição de Jesus que João registra no texto. E aí os anjos perguntam para ela, fazendo assim, mulher, por que choras? Ela falou, porque levaram o meu Senhor e eu não sei onde colocaram. De repente alguém atrás dela conversa com ela. E eu acho que agora, nesse momento, é um momento de
de profunda comoção, emoção, estresse. E ela começa a falar em grego, e de repente Jesus muda a sentença e começa a falar em aramaico com ela. Então vocês imaginam esse momento em que Jesus, já no versículo 14, vai mostrar esse momento em que fala com ela, e o texto é muito claro quando fala assim, Jesus fala assim, Maria, ela voltando disse em hebraico, Raboni, quer dizer, ela procurava entre os mortos aquele que está vivo, e de repente nós vemos a palavra Raboni, ela falando, né, e recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, não me toques, porque ainda eu não subi para o meu Pai. E um dos textos mais difíceis que eu vejo, o versículo mais difícil é o versículo 17, que ele fala, não me toques porque ainda eu não subi para o meu Pai. A ideia é, não me detenhas, porque ainda eu tenho muitas coisas para realizar nesse tempo da vida. Mas uma outra lição que eu falei na quinta-feira é que ela não reconhece a Jesus, mas reconhece a voz. Ela não reconhece a Jesus, mas reconhece a voz. E o texto sagrado fala assim, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E a minha pergunta para vocês nessa manhã é, como é que você ouve a voz do Senhor? Nós ouvimos a voz do Senhor quando nós entendemos a palavra dele e seguimos a palavra de Deus. Se entenda a palavra, segue a palavra de Deus, é a maneira como que você e eu podemos ter o Senhor Jesus e a palavra dele no nosso do coração. E a palavra de Jesus, ela tem uma missão para vocês. O túmulo está vazio, ide. E a palavra é, eu vi o Senhor. Eu sou testemunha da ressurreição do Senhor. E aí, o que nós lembramos nessa situação toda é o próprio momento da celebração da ceia do Senhor. Eu vi o Senhor. E o Senhor fala assim, fazer isso todas as vezes em memória de mim, em lembrança de mim, porque todas as vezes em que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que o Senhor venha. Nós vamos, assim que a Priscila puder chegar, nós vamos nos preparar para a ceia do Senhor, e nós vamos cantar o hino, esse hino 107, eu quero estar aos pés da cruz, que tão rica fonte, cobre franca salutar de seu monte, sim na cruz, sempre eu me glorio, e por fim descansarei, salvo além do rio. Vamos curvar